Assuntos relacionados à sociedade e cultura, política e religião são aqui no programa Mentes Sem Fronteira, com Filipe Fernando Sibanda. Por mais uma edição do programa Mentes Sem Fronteiras. O meu nome é Filipe Fernando Sibanda. Juntos estaremos aqui dentro da 17h30. Estamos no nosso programa e o debate de hoje teremos o programa não como habitual, porque habitualmente temos tido um único convidado, mas hoje temos dois convidados que vou passar a apresentar aqui. Temos o nosso convidado especial de hoje, ele é um professor de teologia e ao mesmo tempo é pastor. E temos também o nosso convidado habitual, o nosso painelista de todos os programas que nós temos feito anteriormente, e o senhor Edson de Rosário. Sejam todos bem-vindos, convidados. Vou começar mesmo aqui por o nosso convidado de hoje, o pastor. Seja bem-vindo ao programa. Graças a Deus, quero agradecer também a este privilégio que o Senhor nos concede para juntos estarmos reunidos neste lugar para o grande debate que nós vamos ter. Obrigado entre a família também que está nos conseguindo vendo. Muito obrigado mesmo. Senhor Edson, já vou ter vontade. Saudações a todos os que nos ouvem, telespectadores, estimados telespectadores e os caros colegas, caro também painelista, pastor Dr. Januário. Um prazer em estar aqui para poder debelar este assunto que vamos tratar daqui a instantes. Agradeço. Muito bem, o nosso tema de hoje vamos abordar exatamente a base da poligamia. Pastor, como que analisa a questão da poligamia na sociedade? E para entrando neste assunto da poligamia na nossa sociedade, é bastante crítico, porque vimos quase muitas famílias pensando ou entendendo que há necessidade deles submeter nessa poligamia. Enquanto na área já espiritual, Deus não quer com que possamos entrar nessa polêmica da poligamia. Senhor Edson, como que analisa essa questão na sociedade, essa questão da poligamia na sociedade? Falando exatamente da poligamia, assim como a lei trata, chama de bigamia, isto é, 2 ou mais casamentos. Estamos a falar de uma realidade que existe em torno da nossa comunidade. Propriamente falando de Moçambique, nós somos africanos e tem sido reiterada socialmente e aceite até certo ponto. No entanto, na sociedade, se um homem encontra-se enquanto é polígamo, nesse caso, é polígamo, esse homem constitui um crime e ao mesmo tempo constitui um pecado. Ele vira um pecador porque ele é polígamo, ou só constitui-se um crime. Como é que analisa, pastor? Bem, podemos dizer que na sociedade é admissível ser polígamo, o homem ser mais de 2 mulheres, mas quando nós vamos principalmente no lado espiritual, que é o nosso Criador, que é Deus nesse caso, jamais ele permitiu isso, só que o homem submeteu-se nessa poligamia, mas não saindo da parte de Deus. Vamos dando exemplo como Salomão. Salomão tinha muitas mulheres, mas qual é a finalidade do Salomão? São as próprias mulheres que fez com que a presença de Deus nele saísse. Para dizer que na sociedade é aceitável, conforme nós vimos no geral, muitas famílias estão submetidas nisso aí, mas no fundo, quando nós lemos a palavra de Deus, em Gênesis, vimos que Deus criou o homem e ao mesmo tempo se formou a Eva, por causa de uma das costelas do Adão.
Então, para dizer que se Deus tivesse aceitado essa parte da poligamia, então eu creio que talvez poderia ter feito mais Evas, nesse caso, para o Adão. Podemos tentar ver nesse sentido, nessa advertente. Eu volto a fazer a questão. Sim, o que significa que Deus, quando fez o homem, ele fez o homem com perspectiva do homem ficar só com uma e única mulher, nesse caso. É claro, mostra-nos isso, a ilustração da mensagem ou da palavra de Deus nos ilustra isso mesmo. Sim, volto a fazer outra questão. Sendo que em Moçambique temos cerca de 30 mil milhões e 832, como diz a estatística moçambicana, e 14 mil milhões e 885 são homens, e temos 15 mil milhões e 945 que são mulheres. Isso mesmo. Sim, volto a fazer outra questão. Sendo que em Moçambique temos cerca de 30 mil milhões e 832, como diz a estatística moçambicana, e 14 mil milhões e 885 são homens, e temos 15 mil milhões e 945 que são mulheres. Isso que significa que a maior parte é de mulheres. São mulheres que são muitas, e homens são poucos. Então, imaginemos, Deus fez com que o homem esteja só com uma mulher, mas aí já ficará um déficit de homens. Como é que a sociedade pode resolver essa questão? Nesse vertente ou nesse contexto, podemos analisando do lado de Deus, que Deus é o nosso Criador nesse caso. Então, se nós fomos criados pela vontade de Deus, ou estamos aqui embaixo dessa planeta por causa da vontade de Deus, isso depende dele, Deus. Depende dele, Deus. Não há nós, como homem, nos criar fórmulas de não nós aumentarmos aquilo que está fora do preconceito da vontade de Deus. Isso estamos a pecar nesse caso. Porque está certo que a estatística diz que homens são poucas, mas mulheres são muitas. Mas isso dependemos nós de Deus. Se nós somos de Deus, tem que nós nos inclinarmos daquilo que Deus tenta nos informar. Não procuramos tamparmos o que é a peneira por causa dos nossos esforços. Não podemos ser assim. Vamos depender de Deus. Sim, obrigado, pastor. Então, o senhor Edson, como é que analisa essa questão juridicamente, a questão da poligamia, e que, segundo eu disse aqui, referi à estatística moçambicana, homens são muitos nesse caso, são poucos nesse caso, e mulheres são muitas em Moçambique. Como é que analisam juridicamente essa questão da poligamia em Moçambique? É um paradoxo que já tem sido se levantado, até estamos a falar a nível do próprio executivo, a nível do próprio poder legislativo também, já tem em mente de que daqui a alguns anos esta necessidade vai ser pontual sobre o ponto de vista jurídico para se efetivamente, vamos assim dizer, atualizar as leis que prevêem estas práticas. Estamos a falar vamos assim dizer, de aceitar-se a poligamia ou, portanto... O senhor Edson, como é que analisa essa questão juridicamente, a questão da poligamia, e que, segundo eu disse aqui, referi à estatística moçambicana, homens são muitos nesse caso, são poucos nesse caso, e mulheres são muitas em Moçambique. Como é que analisam juridicamente essa questão da poligamia em Moçambique? É um paradoxo que já tem sido se levantado, até estamos a falar a nível do próprio executivo, a nível do próprio poder legislativo também, já tem em mente de que daqui a alguns anos esta necessidade vai ser pontual sobre o ponto de vista jurídico para se efetivamente, vamos assim dizer, atualizar as leis que prevêem estas práticas. Estamos a falar vamos assim dizer, de aceitar-se a poligamia ou, portanto, um certo número de mulheres. A título de exemplo, temos aqui a Suazilândia, que já aceitou
abertamente, um homem pode casar 2 ou mais mulheres e ninguém se pode opor a isso. E Moçambique, nada mais, nada menos, estamos a caminho de, tanto, refazer as leis, rever as leis, nesse sentido de poder, portanto, ampliar-se, de poder, portanto, abrir-se uma exceção para poder receber a esta demanda de que realmente tem sido pontual. É mais do que claro, está mais do que claro, que tantos homens têm tanto ido à guerra, tanto têm morrido na guerra, militares, estamos a falar de polícias, estamos a falar da própria comunidade, a demografia de Moçambique. Tem mais mulheres, nascem mais mulheres do que homens, do que meninos. Se formos aqui a fazer uma estatística de quantas crianças nascem nos nossos hospitais, nós poderemos perceber isso, que realmente nascem mais crianças meninas do que meninos. Esta realidade é uma realidade muito prática e é, portanto, perceptível nos dias de hoje. A lei não vai ficar anora a essa questão, a lei vai até lá e vai abrir exceções quando for possível e quando for necessário. Obrigado. Volto a outra questão aqui ao nosso pastor. É o seguinte, na sociedade moçambicana temos várias religiões e há certas religiões em que olham para a poligamia como se fosse algo normal, eles aceitam, até os próprios líderes que saiba governar de boa maneira a sua família. Então isso nos mostra, temos um padrão, que somente a quem é o líder de uma igreja há necessidade de ter somente uma mulher. Então, esses pastores que aceitam ter mais de uma mulher, bem, eu não sei, eu poderia dizer que na parte da palavra de Deus não é aceito para ser pastor. A palavra de Deus nos indica nessa direção, que é o nosso padrão. Então, mais de 2 mulheres não pode ser líder da igreja, segundo a palavra de Deus. Então, não sei de onde eles acham o que é esse mandamento ou esse regulamento, porque temos como padrão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos guia, que nos orienta como nós devemos caminhar na fé, assim que nós somos crentes, assim que somos pastor. Então, mais de 2 mulheres, a palavra de Deus não permite, ou não aceita ter mais de 2 mulheres. Não permite. O que significa que os líderes que estão a praticar essa poligamia, enquanto são líderes religiosos nesse caso, estão a cometer um pecado. Um pecado diante de Deus. Um pecado diante de Deus. Não há razão, não há como nós inventamos isto. Nós estamos a falar aqui principalmente da quem nos criou. Ele coloca como padrão como nós devemos nos comportar, como devemos andar, que o nosso guião é a palavra de Deus, que tenta nos instruir. Tudo bem. Na segunda questão, o pastor havia referido que a questão da estatística, nós sabemos que homens e mulheres são realmente, tem uma diferença enorme de número de mulheres e número de homens. Certo. Mas só Deus é que faz. Agora, que mensagem passam à sociedade diante dessa situação? Aqueles homens que não... Eu creio na palavra de Deus, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, enquanto sou da parte feminina ou uma mulher que não tem marido, mas eu pretendo ter um marido, há necessidade de eu ir na presença de Deus. Ele é que vai me dando alguém que possa ser minha costela, podemos dizer assim. Sim. Ou sendo, sim, costela, estamos a falar, referindo a mulher tendo um marido. Nos comportar, como devemos andar, que o nosso guião é a palavra de Deus, que tenta nos instruir. Tudo bem. Na segunda questão, o pastor havia referido que a questão da estatística, nós sabemos que homens e mulheres são realmente, tem uma diferença enorme de número de mulheres e número de homens. Certo. Mas só Deus é que faz. Agora, que
que mensagem passam à sociedade diante dessa situação? Aqueles homens que não... Eu creio na palavra de Deus, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, enquanto sou da parte feminina ou uma mulher que não tem marido, mas eu pretendo ter um marido, há necessidade de eu ir na presença de Deus. Ele é que vai me dando alguém que possa ser minha costela, podemos dizer assim. Sim. Ou sendo, sim, costela, estamos a falar, referindo a mulher tendo um marido, da parte de Deus. Mesmo assim, os homens são poucos e as mulheres são muitas. Isso não cabe a nós, cabe a quem nos criou, a quem colocou um modelo para nós conseguirmos viver. Porque um homem tem somente um coração, não tem dois. Como ele vai conseguir gerir isso? Mesmo sendo uma mulher em casa, não é fácil. Imagina lá, 2 ou 3. Homens são muitos e mulheres, homens são poucos e mulheres são muitas. Estamos nessa situação. Então, o que a questão jurídica está a tentar fazer, a justiça nesse caso? O que está a tentar fazer, tendo visto que temos aqui essas 3 garrafas, e que essas 3 garrafas temos que dividir por uma garrafa só. Por exemplo, este é o homem, mas temos aqui 2 mulheres. Se este homem casa com esta mulher, aquela garrafa sobra. O que a justiça está a tentar fazer para minimizar, para mitigar esse problema? Porque é um problema sério que está na sociedade. Bem, sob o ponto de vista sociológico, este ponto tem o seu escape. Os homens, naturalmente, que estão a ter 2 ou mais mulheres de uma forma ilegal. E como a lei é muito clara no artigo 259 do Código Penal, de que aquele que contrai 2 casamentos tipificados na lei comete o crime de bigamia. É difícil levantar essa questão, por quê? Por uma razão muito simples, porque deve haver aqui uma pessoa ofendida, uma pessoa que vai queixar, de poder executar aquilo que é a própria demanda. Não sei se está a perceber. Sim. Exatamente isso. É difícil aqui nós podermos aqui levantar questões muito prévias, muito bem claras e, vamos assim dizer, concisas naquilo que é. Porque as pessoas estão a casar normalmente. Sua casa, 1, 2, 3 mulheres, nós sabemos muito bem que as pessoas fazem isso. É casado oficialmente com uma, mas tem 2 ou mais mulheres, das quais não casou, não levou ao registro. Isso constitui um crime? Vamos assim dizer, juridicamente falando? Não. Por isso que há um pouco de perca de força nesse sentido jurídico para podermos auferir se realmente isto é uma contraposição à lei ou simplesmente é uma situação passível de acontecer e que nós todos temos que aceitar. O que significa que chega a ser crime para este homem se o homem pega esta mulher e casa. Sim. E amanhã pega a outra, vai casar. Sim. Já constitui um crime. Sem ter dissolvido. Casa com uma mulher e pode viver com mais de 5 mulheres, não chega a constituir nenhum crime. Não chega a constituir crime. Juridicamente falando, não há crime nenhum, porque ele não constituiu, vamos assim dizer, efetivamente um casamento. Não está positivado, não está registrado na lei de que ele é casado 2 vezes. Só se houvesse algum registro, aí sim ele será cometendo um crime de bigamia, vamos assim dizer, por coincidirem 2 casamentos sendo a mesma pessoa. Então há este paradigma que nós temos que perceber, que é esta parte que muita gente, acabamos aceitando dentro dessa comunidade, e é realmente o que acontece. Muitas mulheres são casadas, muitos homens são casados com 2 ou mais mulheres, né? Então, indo à questão religiosa, pastor, já estamos mesmo quase a fechar a questão espiritual. Nesse caso, se um homem casa pela igreja, esse homem não poderá voltar mais a casar pela igreja. Se esse homem não perdeu a esposa, estamos a falar da morte, porque aí há separação do casal quando um deles perde a vida. Mas se a mulher ou o homem ainda continuando vivo, tem que manter a relação. A Bíblia nos mostra que há separação do relacionamento depois da morte. Se não há isso, tem que continuar a avançar. É por essa razão, o casamento, biblicamente, nos mostra que
São dois que se unem, que Deus abençoa. É por exemplo que eles passam no civil, entram na igreja. Não podemos dizer que o casamento termina somente depois da morte. Se não há isso, tem que continuar a avançar. É por essa razão, o casamento, biblicamente, nos mostra que são dois que se unem, que Deus abençoa. É por exemplo que eles passam no civil, entram na igreja. Não podemos dizer que o casamento termina somente no civil. Esse não é um casamento completo. Tem que correr para onde? Para a igreja, para ser abençoado. Que é o reconhecimento de quê? Do Altíssimo, diante desse relacionamento. Então, é por exemplo que eu creio que também, segundo a informação aqui, não há aceito casar o homem duas. Estamos mesmo quase no horário que os nossos realizadores já estão a dizer que o tempo já passou. As últimas considerações? As últimas considerações são essas, de que ninguém pode casar com outra, hein? Ninguém pode casar duas mulheres sem ter dissolvido primeiro. É este ponto que temos que sempre tomar em consideração. Senão fica, portanto, uma situação de bigamia. É o que está muito bem claro. Agora, acerca daqueles que dizem não querem casar, estive aqui a dar exemplo de padres, né, vamos assim dizer, que eles, portanto, eximem-se, eles abstêm-se desta capacidade ou desta necessidade de casar, de ter uma esposa, e para poder exercer, vamos assim dizer, o episcopado, vamos assim dizer, o pastor padre, e continuar a vida normalmente casado e fazer filhos, sem problema nenhum. 5 segundos para o pastor, as últimas considerações. Não, eu quero agradecer a Deus por esta intervenção. Esperamos que grandes coisas desse lado aí aproveitaram. Então, coisa mais forte é sabermos nós sermos guiados pela palavra de Deus, porque Ele, Deus, como nosso Criador, Ele colocou o método para que o homem viver perfeitamente. Para dizer que há necessidade que o homem mantenha-se firme naquilo que Deus manda. Obrigado. Amém. Então, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso programa Mentes Sem Fronteiras, aqui na televisão TV Sem Fronteiras. Meu nome é Fernando Sibanda. Até a próxima edição. Não perca a próxima edição, porque teremos mais novidades aqui na TV Sem Fronteiras. Muito obrigado. Até a próxima.